Alô, alô, responda-me com toda a sinceridade. Módulo 4, lucros e crescimento. É tudo que a empresa quer, não é? Eu vou contar alguns cases vividos por mim, ok? E depois eu faço essa analogia. Eu tive um case de rede de escolas, fundamental, primária, sei lá, até pré-vestibular. E essa rede dava prejuízo. O dono não tinha o controle financeiro, a casa não estava arrumada, ela estava espalhada por vários prédios, com muitos alunos, e não sabia que o índice de inadimplência, não tinha os principais indicadores, a conservação, manutenção estava ruim, dos vários prédios, as carteiras estavam estragadas, e a gente foi visitar e trabalhar com essa empresa. No final, ela teve grande sucesso e lucro de verdade. Então, ela cresceu, aumentou, dobrou a quantidade de alunos, diminuiu a capacidade instalada, quer dizer, diminuiu a ocupação de espaço físico e diminuiu a quantidade de professores, aumentou a produtividade. Tudo de bom, né? Tem outros, tem semijoias, colecionáveis, papelarias, que tinha 8 papelarias e não sabia os números da papelaria, tinha estoque parado, sem giro, e reverteu todo esse quadro, e hoje ela está com a saúde financeira muito bem, e vendendo, mas com lucro de verdade. Então, eu faço uma analogia dessas situações, eu contei alguns só para vocês, com a casa que a gente tem que preparar. Uma casa bem cuidada, ela aumenta seu valor ao longo do tempo, assim como a empresa. Da mesma forma, a empresa gerenciada, bem gerenciada, pode aumentar seus lucros e expandir. Sexta-feira mesmo, eu atendi uma pessoa, um empresário, que queria fechar, não queria nada de novidade, não queria fazer ação nenhuma, porque queria vender a empresa. E tinha uma pessoa, um empresário experiente ao lado, ouvindo eu conversar com essa pessoa. Eu falei para ele: você quer vender o que sobrar da loja ou você quer aumentar a sua clientela? Cada cliente cadastrado tem um valor na hora de vender a loja. Se a loja tiver com movimento, com caixa positivo, o valor vai ser muito maior na hora de você vender essa loja. Era uma loja de móveis. E ele querendo parar. Imagina. Então, só esse corte e vamos pensar. Nós temos que ter uma casa bem estruturada, bem organizada, com a fachada muito boa, né? Para aumentar seus lucros e expandir. Porque aumenta a clientela, você vai ter mais, cresce tanto no digital como no físico, abre mais lojas, abre os outros sites, né? Diversifica os vários nichos que você pode diversificar, lojas de perfume, lojas de roupa, lojas de sapato, né? Separando, põe junto, né? De utilidades femininas. Aí cada caso é um caso, a estudar, a planejar. Essencial para ter lucro é técnicas de negociação. Estude o produto e o cliente, né? Conhecimento é poder, ouça o seu cliente, primordialmente o processo de convencimento. Então, ao ouvir seu cliente, a escuta ativa e diagnóstica, você consegue identificar os problemas. Então, tenha uma escuta, 2 ouvidos é para escutar ativamente, os olhos é para enxergar aquilo que você não percebe, o não verbal.
Então, escuta ativa e, ao mesmo tempo, diagnóstica. Você está fazendo um diagnóstico da situação. Primordialmente, o processo de convencimento fica muito mais fácil e efetivo quando existe intimidade, quer dizer, um relacionamento. Faça relacionamento, né? Entre as partes. Por mais que seja rápido, você aproxima e faz um relacionamento. Com a sua empatia, com sua fala, com sua presença, com argumentos técnicos, você está aproximando, né? Fica mais fácil e efetivo quando existe essa intimidade e proximidade entre as partes. Mantenha o foco nas vendas. Faça concessões no momento certo. Seja paciente para ouvir. Domine as características, o benefício do que é vendido. O que ele proporciona para você? Qual a dor que ele resolve? Conhecer profundamente todas as informações do seu produto ou serviço é essencial para desenvolver qualquer tipo de negociação. Conheça seu cliente, saiba escutar as objeções, fidelize seu cliente e mantenha-se atualizado. Tem as técnicas de venda, né, para vencer alguma dessas etapas desse processo, seja na captação, negociação, contornando as objeções, fechamento e o pós-venda. Como é importante ter um pós-venda, um feedback daquele serviço, daquele produto que pode ser melhorado. Isso vai dar feedback para a próxima edição ou a próxima avaliação, né? A próxima aula, o próximo produto seja melhorado. Aí eu te pergunto, qual é a etapa mais importante de um processo de venda? O planejamento, assim como a construção de um novo negócio, assim como o próprio negócio existente, sempre o planejamento periódico. Para fazer um processo de venda, tem que planejar também. Tudo é planejamento. Eu costumo dizer que não importa a idade que a empresa tenha, o planejamento estratégico é essencial em qualquer momento de vida, antes da empresa existir, até a empresa que está passando por sucessores que eu tenho vivido aí, empresas com sucessores que estão na terceira geração. Sim, planejamento estratégico tem que ser feito periodicamente, revisto periodicamente. Tenho N casos de clientes que eu estou revendo o planejamento. E sempre tem que virar uma rotina. Assim como você rotiniza o planejamento financeiro, periodicamente você faz balanço financeiro e físico, você tem que fazer o planejamento estratégico para ver quais as estratégias daquele momento tem que ser usada para vender. Entre os gatilhos, né, mentais para vendas, eu vou resultar, que gera mais resultado, eu vou citar alguns. A escassez, eu já comprei muito por escassez na hora do frio. Você compra, né? Você está num lugar, vem o frio de repente, aí você compra. Aquela compra de escassez, da urgência. Tem urgência em suprimir o frio, né? Eu tenho aversão à perda, exclusividade, novidade, autoridade, prova social, benefício daquele produto. E o cliente, o que o preocupa? Por que você adiaria essa compra? O que faria fechar o negócio agora? Posso ajudar em algo mais? Pergunta, interaja com o cliente. Existem diversas técnicas de vendas. Vou falar da prospecção, você tem que prospectar. Quando uma empresa age ativamente na procura de novos clientes. Convencimento, negociação, fechamento, foco na necessidade do cliente, foco na vantagem, foco na objeção. Aproveite a negociação para fechar o negócio.
Para as empresas de hoje, o crescimento com lucro é um imperativo e não uma opção. Não tem como você crescer sem ter lucro de verdade. Isso demanda insights profundos, decisões inteligentes e confiança prática para catalisar o crescimento sustentável. Você tem que crescer, mas tem que ser sustentável. Não adianta crescer e quebrar no dia seguinte. Mesmo? Investimento e gestão de recursos. O financeiro, por exemplo, é o centro de tudo. Precisa considerar os desafios, exigências calculadas no planejamento. Já os recursos humanos ainda precisa cumprir com o desenvolvimento de talentos e integração de equipe. Uma empresa é construída com pessoas, processos e produtos. Então, conclusão. Casa limpa, higienizada, aromatizada, tudo no lugar certo, nada quebrado, arranhado, estragado, é a maximização dos lucros. Consequência. Tudo tendo lucro de verdade. Essa é a minha grande causa. Empresas com lucro de verdade.